Você realmente acredita que ainda é você quem pensa? Ou será que, em algum ponto do caminho, você entregou sua mente a uma máquina sem alma? A filosofia sombria de Nietzsche não começa com respostas. Ela começa com desconforto. E por isso, hoje, quero te convidar a ouvir uma voz, mas não a minha. Uma voz mais antiga, mais incômoda. Uma voz que sussurra algo que ninguém quer ouvir. O seu eu pode ter sido sequestrado. E o pior, você nem percebeu. Pense por um segundo. Quando foi a última vez que você teve um pensamento que realmente era seu? Que não nasceu de um vídeo, de uma frase pronta, de um feed que te mostra o que pensar, como sentir e quando se revoltar. Friedrich Nietzsche diria, você não pensa, você apenas reage, como um animal domesticado, um espectador da própria vida, um usuário controlado por estímulos programados. Nietzsche via isso séculos antes de existir internet. Ele chamava de moral de rebanho, mas hoje essa moral tomou uma nova forma. O algoritmo. O que você chama de livre-arbítrio talvez seja só um reflexo programado. O que você acredita ser liberdade talvez seja só a ilusão de escolha entre duas prisões digitais. Nietzsche nos advertiu. Quando o homem abandona sua vontade própria, ele se torna escravo, mesmo que continue acreditando que é livre. Pois bem, esse é o seu momento de desconforto. Porque o que eu estou dizendo aqui não é apenas uma crítica à tecnologia. É uma revelação sobre a sua alma. Sim, a sua alma. Nietzsche nunca falou de aplicativos, mas falou de destino, de força interior, de criação de valores. E ele via que a alma humana, quando não cria, começa a apodrecer. Então, a pergunta que te trago agora não é simples. O algoritmo está apenas no seu celular. Ou ele já tomou sua consciência? Quantas decisões você tomou essa semana que foram realmente suas? E não se apresse para responder. Porque o maior truque do algoritmo é justamente esse, fazer você acreditar que está no controle quando já está dançando no palco que ele construiu para você. Nietzsche não queria que você seguisse um caminho. Ele queria que você rompesse com todos, que você destruísse as verdades que te deram mastigadas, que você gritasse contra os mestres da normalidade, da paz aparente, da moral pré-fabricada, e talvez por isso ele ainda seja tão necessário agora. Porque a sua alma pode estar adormecida, e o seu silêncio, o seu conformismo, o seu cansaço sem nome, talvez não sejam apenas sintomas do mundo moderno, talvez sejam sinais de que a sua vontade de potência está sendo enfraquecida todos os dias por uma programação invisível. Pois bem, o que faremos com isso? Você vai continuar deslizando o dedo e se alimentando de distrações que te mantêm dócil, enquanto seu verdadeiro eu apodrece no fundo do abismo? Ou vai ter coragem de desinstalar o medo, de deletar o conforto? Nietzsche não te daria conselhos. Ele te jogaria no abismo e diria, crie asas no caminho da queda. E talvez esse vídeo seja isso, a sua queda. Mas em silêncio você já começou a voar. Antes de seguir adiante, eu preciso te dizer uma coisa. E espero que você sinta isso como um sussurro, vindo de dentro. Esse vídeo não é uma palestra, é um espelho. E espelhos, quando são sinceros, assustam. Se algo aqui te tocou, mesmo que discretamente, então você faz parte desse despertar. E seria poderoso ver o que você pensa sobre isso. Seus comentários não são apenas bem-vindos, eles são essenciais. Porque cada palavra sua pode ser um fio de conexão com quem também está perdido no escuro. E sim, eu leio todos. E sim, nós respondemos um por um com atenção. Então, se algo ecoa aí dentro, escreve. Escreve uma frase, um pensamento. Até mesmo eu acordei. E se esse conteúdo fez sentido, um like silencioso e sua inscrição sutil aqui ajudam mais do que você imagina. Às vezes, a pequena ação de hoje muda a consciência de alguém amanhã. Você sente isso, não sente? Esse cansaço que não tem nome, essa exaustão que não vem do corpo, mas da alma. Como se algo dentro de você estivesse murchando em silêncio. Nietzsche já viu isso chegando, muito antes de você nascer. Ele chamou de niilismo, a morte da vontade, o colapso de tudo aquilo que um dia fez sentido. E agora você vive, mas sem direção. Respira, mas sem escolha. Sorri, mas sem fé. O que restou em você
senão uma sombra obediente que finge ter controle. Você não está perdido no mundo. Você está preso dentro de si, programado para seguir regras que nem sabe de onde vieram. Crenças costuradas por vozes que te moldaram desde pequeno. Moral cristã travestida de virtude, quando na verdade era só medo. Medo de quebrar, medo de cair, medo de pensar com a própria mente. Nietzsche tentou avisar: quando a vontade morre, nasce o rebanho. E o rebanho não pensa, apenas repete. O silêncio que você sente hoje não é paz, é desistência. Uma paz mórbida, feita de ruídos abafados pela rotina. E nesse teatro da existência, onde você veste a máscara da identidade todos os dias, quem ainda respira aí dentro? Onde está a sua alma? Ou será que ela foi destruída lentamente pelos mesmos dias, pelas mesmas promessas, pelos mesmos hábitos? Você acredita em liberdade, mas tem medo de quebrar a rotina. Você diz que tem fé, mas nunca teve coragem de mergulhar no seu abismo. Você fala de amor, mas ainda vive tentando preencher sua carência com distrações, telas, ruídos. Nietzsche não falava de livros. Falava de carne, de dor, de alma. E agora você está aqui, ouvindo isso, talvez sem saber por quê. Mas há uma parte em você que sente, que percebe, que dói. Você quer voltar a querer, mas não sabe mais o que deseja. Quer se libertar, mas não sabe de qual prisão. Quer destruir a mentira, mas ela já se confunde com quem você pensa que é, e é por isso que tudo parece tão estranho agora. Como se o mundo estivesse gritando algo que você não consegue traduzir, mas mesmo assim entende. Você já percebeu como sua mente não te pertence mais? Como se ela tivesse sido suavemente sequestrada. E você nem notou? O feed não só te distrai, ele te domestica. Você acorda e já não é você. É uma marionete conectada a imagens que moldam seu humor, sua crença, seu desejo. A sombra da comparação te consome em silêncio. E Nietzsche, ele previu isso. E moral de rebanho não precisa mais de igreja. Hoje ela vem com Wi-Fi, curtidas e uma lente que só mostra o que você deveria ser, mas nunca o que você realmente é. A sua alma programada, a sua dor silenciada por um scroll infinito, a sua identidade editada em filtros. E o pior é que você sente. Algo dentro de você grita, mas você não ouve, porque há muito tempo o silêncio foi substituído por ruído. E esse ruído te controla. Acredita que está escolhendo, mas está apenas reagindo. Condicionado, inconsciente. Nietzsche chamaria isso de escravidão moderna. E o mais cruel, você sorri enquanto está preso. A mente que um dia sonhava, agora só consome. A vontade que antes ardia, hoje depende de aprovação externa. Você se tornou aquilo que os algoritmos alimentaram. E quando sente esse vazio, esse que ninguém entende, esse que te suga por dentro, você o ignora com mais notificações, mais conteúdo, mais distração. Mas não há conteúdo que preencha uma alma em ruínas, porque não é conhecimento que falta, é coragem. Coragem de encarar a destruição interna, coragem de admitir que talvez você tenha se perdido de si mesmo. A moral digital não precisa de gritos, ela te mata com suavidade, com recompensas, com dopamina. Te premia cada vez que você se afasta da sua essência, cada vez que você reprime sua vontade, cada vez que você se ajusta para ser aceito. Nietzsche dizia que o ser humano se deforma para caber na moral que o domestica. Mas agora, essa moral está nas mãos que ditam o que você vê. E você só vê o que te mantém cego. Só ouve o que te mantém mudo. Só sente o que foi permitido sentir. E mesmo assim, algo dentro de você ainda pulsa. Existe um tipo de solidão que não se vê. Ela se camufla em sorrisos postados, em opiniões copiadas, em hábitos que já não são seus, mas você ainda os repete. O pior tipo de prisão é aquela decorada com liberdade. Nietzsche avisou: o que chamam de progresso talvez seja apenas um novo tipo de escravidão, mais sutil, mais eficiente, mais confortável. Você se sente livre, mas sua alma está condicionada ao toque de uma notificação. O que te move ainda é seu ou foi programado em silêncio? O super-homem que Nietzsche profetizou não pode nascer num mundo onde todos pensam igual.
Ele exige ruptura, destruição interna, um caos que não cabe num feed. Mas você tem medo. Medo de pensar por si. Medo de cair do pedestal imaginário da moral digital. Enquanto isso, sua identidade se dissolve em algoritmos. Sua fé se curva ao engajamento. A sombra cresce em silêncio, mas você não olha. Não porque não vê, mas porque ver doeria mais do que suportar. O cidadão de tela se acha consciente, mas nunca percebe que o controle está dentro. Não fura. Cada vez que você cede à carência do like, uma parte sua desaparece. E o vazio se instala. Um vazio que você tenta preencher com mais ruído, mais moral superficial, mais crenças herdadas. Mas a alma grita. E o grito não ecoa em lugar nenhum. Pois bem, o mundo precisa de homens que se quebrem por dentro, que desmoronem até não sobrar mentira. Nietzsche não queria um herói. Ele queria um ser que ousasse renascer sem precisar agradar ninguém. Mas isso exige coragem. E coragem, hoje, virou símbolo de ameaça. Então me diz, quem é você sem seus filtros, suas frases prontas, sua persona de vitrine? O que sobra quando tudo que te valida silencia, porque talvez, só talvez, você nunca tenha vivido com sua própria voz. Existe um tipo de destruição que não faz barulho. Ela acontece dentro quando a mente para de pensar e começa apenas a obedecer. Você sente isso, não sente? Um cansaço que não é físico. Um esgotamento que vem de não saber mais o que é seu e o que foi plantado em você. Nietzsche via isso chegando. Um tempo onde a alma seria condicionada por estímulos. Likes, curtidas, indignações programadas. Você não pensa mais, só reage. A sua fé virou reflexo. A sua identidade, repetição. A moral que você defende talvez nem tenha sido escolhida, só herdada. Você acha que acredita, mas talvez só tenha decorado. Pois bem, o vazio se disfarça de certeza. E o controle agora não precisa de grilhões, basta uma tela. O ruído te cerca, mas o que mais destrói é o silêncio dentro. A sombra cresceu tanto que você já chama de eu, mas não é. É só o reflexo da carência, da culpa, da vergonha que nunca foi olhada. Nietzsche diria, isso é niilismo disfarçado de civilização. Um mundo onde o sentido da vida foi substituído pelo conforto do entretenimento. E você chama isso de liberdade. Mas liberdade sem consciência é fuga. E fuga é prisão. A dor não grita, ela se arrasta nos seus hábitos. No automático que te consome. No feed que molda sua emoção sem que perceba. Você reage, mas não escolhe. Você responde, mas não cria. A sua alma já está em coma, mas o corpo segue funcionando. E ninguém percebe, ninguém questiona. Porque pensar exige dor. E toda dor, quando é verdadeira, exige transformação. Nietzsche sabia, quem pensa com coragem ameaça o rebanho. E o rebanho prefere atacar quem acorda do que encarar o próprio vazio. Então me diz, há quanto tempo você não sente algo que não foi sugerido por uma notificação? Há quanto tempo você não silencia para descobrir se ainda existe alguém aí dentro? Existe um vazio que ninguém entende, mas que consome tudo. Um silêncio abafado por vozes que não são suas. Você acorda, mas algo em você não desperta mais. A alma parece desligada, como se tivesse esquecido como é sentir de verdade. Nietzsche já dizia, o pior tipo de morte é a que acontece em vida. E você já não pensa, só reage. Cada notificação que vibra no seu bolso te arrasta um pouco mais para longe de quem você foi. Cada opinião pronta que você repete, sem refletir, é uma ferida na sua identidade. A mente foi domesticada, o inconsciente sequestrado. E o que você chama de liberdade, talvez seja só uma programação emocional. O controle não vem mais com correntes. Vem com estímulos, cliques, ruídos, tendências, gatilhos. E você responde como um reflexo condicionado. A sombra cresceu tanto que já tomou o seu nome. Nietzsche veria nisso o triunfo da moral de rebanho digital, onde a crença já não nasce da alma, mas da conveniência, onde a dor foi anestesiada por entretenimento, onde o silêncio interno é evitado como se fosse morte. Mas talvez seja justamente nele que ainda exista algo seu. Fé virou pose, coragem virou frase motivacional,
O pensamento foi substituído pela velocidade do consumo emocional. E no fundo você sabe, existe uma parte sua que quer gritar, que sente o desconforto de não ser inteiro, mas foi treinada a calar. Pois bem, isso é destruição interna com aparência de normalidade. E ninguém percebe, porque pensar hoje é um ato de resistência. Nietzsche sabia, o pensamento autêntico ameaça, e por isso a mente foi adestrada. Para não ver, para não questionar, para seguir, para reagir, mas não viver. E a pergunta que não cala talvez seja essa: você ainda lembra como é pensar com a própria alma? Se esse vídeo tocou algo aí dentro, talvez você ainda esteja vivo, mesmo que tudo à sua volta tente te anestesiar. Por isso, fala comigo. Escreve algo, uma frase, uma verdade engasgada, até mesmo um eu ainda penso. Aqui, cada comentário é mais do que engajamento, é respiração. E sim, eu leio todos, um por um, porque a gente não está falando de números, estamos falando de alma. Se isso fez sentido para você, um like sutil e sua inscrição silenciosa são como um gesto de coragem. Não por vaidade, mas porque o algoritmo também precisa entender que esse tipo de verdade importa. E talvez, só talvez, sua pequena ação agora desperte alguém que também estava quase desistindo. Então, respira e escreve. Nietzsche dizia, aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Qual é o seu porquê? Você sente, mas não sabe o quê. Não dói como dor, não grita como angústia, mas existe como uma sombra que te observa de dentro. O nome disso é silêncio, mas não o silêncio que acalma. É aquele que aprisiona. A alma talvez nunca tenha sido livre. Nietzsche chamaria isso de adestramento moral. Um código invisível que programou sua mente para chamar prisão de estabilidade, dor de rotina e carência de paz. Você foi domesticado para achar que esse chão em que você pisa é firme. Mas é só medo comprimido, medo do novo, medo do caos, medo de si. A zona de conforto é só um nome moderno para um cárcere muito antigo. Uma cela acolchoada com distrações, notificações, pequenas doses de prazer. Você acha que está no controle, mas tudo em você já foi controlado. Sua fé, sua moral, sua ideia de certo e errado. Até sua identidade talvez tenha sido implantada. A mente que você chama de eu já foi invadida por vozes que não são suas. Nietzsche via isso com clareza. A maioria vive como rebanho, porque é mais seguro do que sangrar sozinho. O inconsciente foi empilhado de crenças. Crenças que não nasceram da experiência, mas do medo de falhar. Você chama isso de normal. Chama de conforto. Mas olha bem para dentro agora. O que você sente ao se deitar? Quando o ruído lá fora cessa e sobra só o vazio interno, você sente que está vivendo ou só esperando o tempo passar? Pois bem, esse conforto está te matando, mas com luvas de veludo, com sorrisos e conselhos prontos, com frases como, seja grato, Deus tem um plano, vai passar, mas não passa, porque o que está morto por dentro não ressuscita com frases prontas. A alma só renasce quando o cárcere é destruído. E talvez você ainda nem saiba que está preso. Há um tipo de prisão que não tem grades, mas tem vozes, elas falam dentro da sua cabeça. E você chama de pensamento, mas não é você. Nunca foi. Você foi ensinado a obedecer antes mesmo de saber quem era. Cada escolha sua talvez tenha sido só reflexo do que disseram que era certo. O nome disso é consciência terceirizada. Nietzsche sabia que o perigo não é o caos, é a ordem imposta por fora. É quando a sua mente já não sabe mais se o que pensa é desejo ou programação. A alma vira palco, a identidade vira reflexo. A vontade de viver vai morrendo, porque tudo que você faz parece certo demais, mas vazio demais. Você não tem tempo de escutar seu próprio silêncio, porque o ruído de fora te mantém distraído. A verdade é que você se adaptou a um mundo onde sentir é perigoso, onde a dor precisa ser anestesiada, e pensar virou um fardo. Filosofia? Só se for bonita o suficiente para postar. Nietzsche virou frase de camiseta. A dor virou conteúdo, e você virou espectador da própria alma. Pois bem, o perigo não está no caos, está no conforto que te impede de romper. Sua fé está doente, sua mente exausta,
e sua vontade, quase extinta. Você sente isso, mas não sabe nomear. É como se existisse uma sombra entre quem você é e quem você mostra ser. Essa sombra te consome, devagar, em silêncio, porque o que destrói não há um tipo de morte que começa devagar. Ela não vem com sangue, nem com gritos. Vem com silêncio, com a desistência sutil de existir. Você vai cedendo, aos poucos. E quando percebe, já não tem mais vontade para nada. Nietzsche chamava isso de declínio da vontade de potência. A alma ainda está ali, mas não grita mais. Ela sussurra, e você aprendeu a ignorar. Você não é fraco, só foi anestesiado. A moral, a rotina, a voz dos outros foram apagando o seu fogo interior. E agora, você vive como quem não escolhe, reage, sobrevive. Mas me diga, quando foi que você parou de desejar intensamente alguma coisa? Quando foi que a sua identidade virou um reflexo do que esperam e não do que você é? Pois bem, essa é a tragédia silenciosa. Você ainda respira, mas sua mente está acorrentada. Seu corpo anda, mas sua alma está parada, olhando para um ponto fixo dentro de si. O pior vazio não é o que consome por fora, é aquele que cresce dentro da sua fé. Nietzsche não escreveu para os satisfeitos. Ele escreveu para aqueles que sentem a sombra da carência tomando o peito, mesmo quando tem tudo. E ainda assim, não são nada. Sua vontade de potência está adormecida, mas ela ainda existe. Ela te observa das profundezas do inconsciente, esperando o momento em que você quebre o espelho da mentira. Aquele que você chama de eu, mas que é só um personagem domesticado pelo medo. E se nada for feito, ela morre. E com ela, morre a última chance de se tornar real, de destruir o ruído e ouvir a si mesmo. Pela primeira vez, sem censura. Você sente isso, não sente? É o fim se aproximando, mas não o fim da vida, o fim da sua essência. Sem que ninguém perceba, existe um tipo de silêncio que não é paz, é submissão. Você já percebeu como tudo ao seu redor te ensinou a se calar? A acreditar, sem questionar, a obedecer, sem entender, a sorrir, mesmo quando sua alma está em ruínas. Nietzsche enxergou isso antes de todos. Ele viu o sistema como um grande adestrador de vontades, e você como um animal domesticado pela moral, pela fé cega, pela culpa. Você acha que escolheu a vida que tem? Ou foi condicionado a aceitá-la? Porque era o caminho certo? Pois bem, o que chamam de certo talvez seja só o que te mantém fraco, inofensivo, controlável. Você aprendeu a chamar sua prisão de liberdade, mas basta fechar os olhos e tudo volta. O ruído, o vazio, a sensação de que há algo errado demais dentro de você. Nietzsche não queria seguidores, ele queria rebeldes. Almas que tivessem coragem de cuspir na mentira, mesmo que ficassem sozinhas, mesmo que perdessem tudo. Porque às vezes, perder é o único jeito de começar. A sua mente foi sequestrada por crenças que você nunca escolheu. Seu inconsciente carrega comandos de culpa, medo, carência. Você vive tentando ser aceito por um sistema que só existe se você se negar. Negar sua dor, negar sua sombra, negar sua potência. Mas há um momento em que o controle quebra, e ele vem silencioso, como um colapso interno, como se a alma gritasse, chega. Nietzsche chamava isso de virada de poder. A hora em que você não quer mais se encaixar, porque entendeu que o encaixe custa sua identidade. Nietzsche chamava isso de declínio da vontade de potência. A alma ainda está ali, mas não grita mais. Ela sussurra, e você aprendeu a ignorar. Você não é fraco, só foi anestesiado. A moral, a rotina, a voz dos outros foram apagando o seu fogo interior. E agora, você vive como quem não escolhe, reage, sobrevive. Mas me diga, quando foi que você parou de desejar intensamente alguma coisa? Quando foi que a sua identidade virou um reflexo do que esperam e não do que você é? Pois bem, essa é a tragédia silenciosa. Você ainda respira, mas sua mente está acorrentada. Seu corpo anda, mas sua alma está parada, olhando para um ponto fixo dentro de si. O pior vazio não é o que consome por fora, é aquele que cresce dentro da sua fé. Nietzsche não escreveu para os satisfeitos.
Ele escreveu para aqueles que sentem a sombra da carência tomando o peito, mesmo quando tem tudo. E ainda assim, não são nada. Sua vontade de potência está adormecida, mas ela ainda existe. Ela te observa das profundezas do inconsciente, esperando o momento em que você quebre o espelho da mentira. Aquele que você chama de eu, mas que é só um personagem domesticado pelo medo. E se nada for feito, ela morre. E com ela, morre a última chance de se tornar real, de destruir o ruído e ouvir a si mesmo. Pela primeira vez, sem censura. Você sente isso, não sente? É o fim se aproximando, mas não o fim da vida, o fim da sua essência. Sem que ninguém perceba, existe um tipo de silêncio que não é paz, é submissão. Você já percebeu como tudo ao seu redor te ensinou a se calar? A acreditar, sem questionar, a obedecer, sem entender, a sorrir, mesmo quando sua alma está em ruínas. Nietzsche enxergou isso antes de todos. Ele viu o sistema como um grande adestrador de vontades, e você como um animal domesticado pela moral, pela fé cega, pela culpa. Você acha que escolheu a vida que tem? Ou foi condicionado a aceitá-la? Porque era o caminho certo? Pois bem, o que chamam de certo talvez seja só o que te mantém fraco, inofensivo, controlável. Você aprendeu a chamar sua prisão de liberdade. Mas basta fechar os olhos e tudo volta. O ruído, o vazio, a sensação de que há algo errado demais dentro de você. Nietzsche não queria seguidores, ele queria rebeldes. Almas que tivessem coragem de cuspir na mentira, mesmo que ficassem sozinhas, mesmo que perdessem tudo. Porque às vezes, perder é o único jeito de começar. A sua mente foi sequestrada por crenças que você nunca escolheu. Seu inconsciente carrega comandos de culpa, medo, carência. Você vive tentando ser aceito por um sistema que só existe se você se negar. Negar sua dor, negar sua sombra, negar sua potência. Mas há um momento em que o controle quebra e ele vem silencioso, como um colapso interno, como se a alma gritasse: chega. Nietzsche chamava isso de virada de poder. A hora em que você não quer mais se encaixar, porque entendeu que o encaixe custa sua identidade. Se você sente isso, essa passa, esse desconforto com tudo que é normal, talvez sua rebelião esteja próxima. Talvez sua alma esteja preparando a fuga. E se isso for verdade, prepare-se. Porque quando a alma desperta, o sistema treme. Você sente isso, não sente? Um silêncio dentro da alma, que não é paz. É o eco de algo que já se foi. Algo que você era e nem percebeu que perdeu. Você ainda caminha, ainda respira, mas já não sonha, já não escolhe. Você apenas reage, como se a sua mente tivesse sido sequestrada por um código invisível, como se cada pensamento já viesse moldado, como se a sua vontade tivesse sido dissolvida em um mar de estímulos programados. Nietzsche viu isso chegando, a morte da essência, a mutação da alma em um sistema de respostas. Você acha que ainda é humano, mas me diga, o que em você ainda é verdadeiro? Seus desejos são seus. Sua identidade foi construída por quem? Sua fé. Ainda sente ou apenas repete? A cada dia, você se afasta um pouco mais do que era e se aproxima de algo que não pensa, não sente, não decide, só consome, só obedece. Você virou um perfil, um algoritmo, uma repetição. Sua dor virou dado. Sua carência virou produto. Sua alma foi substituída por um reflexo fabricado de si mesmo. E você aceitou isso como normal. Porque todos ao seu redor também aceitaram. Porque questionar dói. Porque olhar para dentro exige coragem. Nietzsche gritava para os que ainda estavam vivos por dentro: reaja, desconecte-se, lembre-se de quem você era antes da programação. Mas talvez já seja tarde. Ou talvez ainda exista um fragmento em você que se recusa a morrer, que ainda sente o desconforto, o incômodo, a suspeita de que algo está profundamente errado. Pois bem, se você sentiu esse incômodo, não ignore, porque no próximo episódio vamos revelar por que a liberdade virou ilusão e como Nietzsche pode te ensinar a escapar disso antes que sua mente seja substituída por uma programação, inquietação que não definitiva.